Nesse vídeo hoje eu vou explicar como o corpo humano ele consome a gordura como fonte principal de energia, tá? Então eu já expliquei como se dá esse estoque de armazenamento em forma de gordura, como o corpo prioriza fazer esse estoque em forma de gordura, numa maior quantidade. E agora eu vou explicar como a gordura ela tem prioridade ao ser utilizada quando a gente está pensando num processo de emagrecimento, tá? Então, aqui eu estou falando em repouso, tá? Então, em repouso, o corpo humano, ele consome mais gordura do que carboidrato ou do que aminoácidos, para gerar energia para o nosso corpo. Isso também depende do exercício físico, do volume, da intensidade do treino também. O corpo ele vai consumindo a gordura. E isso acontece, então, justamente por essa capacidade que o corpo tem de armazenar mais gordura do que outras reservas, tá? Então, aqui eu acabei dando o exemplo de uma pessoa de 60 quilos. Então, uma pessoa de 60 quilos, ela vai armazenar o nosso carboidrato, ele vai ser armazenado em forma de glicogênio, tá? Esse armazenamento, ele vai se dar ou no músculo ou no nosso fígado, tá? Ele pode se dar no rim também, mas a capacidade de armazenamento do rim, ela acaba sendo bem baixinha. Uma molécula de glicogênio, ela tem em média 80 a 20 moléculas de glicose, então elas são umas ligadinhas nas outras justamente para quando o corpo precisar, né, de energia, ele acabar só quebrando essas moléculas e tendo então a molécula de glicose disponível. Então o glicogênio ele acaba sendo um amontoado de moléculas de glicose. Então, eu vou mostrar para vocês como a nossa capacidade de armazenamento de glicogênio ela acaba sendo limitada. Então, para uma pessoa de mais ou menos 60 quilos, ela vai ter uma capacidade de armazenamento muscular de mais ou menos 300 gramas. E uma capacidade de armazenamento do fígado de mais ou menos 80 gramas. Claro que se a pessoa tiver uma área muscular maior, né, ela vai ter uma reserva um pouquinho maior aqui. Se ela tiver mais peso também, ela vai ter uma reserva maior. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que 1 grama de carboidrato, ela tem em média 4 calorias, tá? Então, se o nosso músculo tem a capacidade de armazenar 300 gramas de glicogênio, isso vai dar em média umas 1.200 calorias que o nosso corpo precisa para ter, né, esse armazenamento muscular. Quando a gente está falando em hepático, então 80 gramas seria mais ou menos umas 320, o que daria uma média de 1.500 calorias. Então, a taxa metabólica basal, né, em repouso, essa pessoa precisaria consumir em média 1.500 calorias. Então, vamos analisar aqui que não faz sentido se o nosso corpo utilizar só glicogênio e priorizar a utilização de glicogênio como fonte principal de energia, porque senão a pessoa em repouso em 24 horas ela iria utilizar toda a sua reserva de glicogênio. Então ela acaba não fazendo sentido. Quando a gente vê em gordura, como é que é a forma de armazenamento em gordura? Ela é armazenada na fórmula de triglicerídeos no nosso tecido adiposo. E o nosso tecido adiposo, ele acaba armazenando 900 gramas de gordura. Lembrando que 1 grama de gordura tem 9 calorias, então a quantidade de calorias é maior. Então, o corpo ele vai priorizar a utilização de gordura porque essa daqui está mais disponível, então ela está numa maior quantidade, tá? Então, não faz sentido o corpo utilizar todo o glicogênio se ele tem uma maior reserva de gordura, tá? E a gente tem que lembrar que o glicogênio ele vai ser utilizado tanto de via aeróbica quanto de via anaeróbica. Então, a via aeróbica seria a nossa taxa aqui de repouso, por exemplo, e a anaeróbica seriam exercícios resistidos, onde não estaria utilizando oxigênio, né? E a gordura não. A gordura ela vai ser utilizada em exercícios aeróbicos. Então, se o glicogênio ele vai ser utilizado de via aeróbica e de via anaeróbica, o corpo ele vai tentar deixar essa reserva de glicogênio aqui para a via anaeróbica. E via aeróbica, que seria repouso, ele vai estar priorizando a gordura, então, como fonte principal de energia. Tá, mas e se eu aumentar a minha área muscular, a minha reserva aqui vai ser maior?
Sim, vai ser maior, mas a tua taxa metabólica basal também vai ser maior, então a tua necessidade em repouso também vai ser maior. Da mesma forma, não faz sentido. E aí, como então que essa gordura vai ser utilizada como fonte de energia? Então, eu entendi que o corpo vai priorizar utilizar a gordura. Beleza. Mas e como que essa gordura vai ser utilizada como fonte principal de energia? Aí a gente vai ter que entrar num ciclo metabólico para a utilização dessa gordura, tá? Então, a gordura aqui, ela vai passar por uma etapa que ela vai se transformar em piruvato, tá? Por que ela vai se transformar em piruvato? Porque o piruvato é o único que vai conseguir passar pela membrana da mitocôndria, tá? E essa etapa de utilização de energia, ela vai se dar dentro da mitocôndria. Então, ela vai passar por um ciclo, a gordura vai ser transformada em piruvato através de enzimas, e esse piruvato vai se transformar em acetilcoenzima A. E essa acetilcoenzima A que vai entrar no ciclo de Krebs e fazer a geração de energia. Então, o nosso ATP. Então, todo esse processo ele vai ocorrer dentro da mitocôndria. E assim, a gordura vai ser utilizada como fonte de energia.